Mais um Junta Médica pela sua Rede Mulher de Televisão. O tema de hoje vai ser um tema que está começando a interessar toda a população, evidentemente, pela Semana do Coração. Dia 19 e 20 iniciou-se a Semana do Coração e vai seguir até o dia 25. Essa Semana do Coração é realizada em todo o Brasil. Ela serve para alertar a população sobre os diversos fatores de risco ou as causas que levam às doenças cardíacas. Nós sabemos que nos últimos anos houve uma diminuição muito importante e está sendo já detectada pelas várias pesquisas das doenças cardíacas nas grandes cidades. E isso por quê? Porque houve uma informação melhor, uma discussão maior sobre os vários problemas que levam às doenças. E hoje nós convidamos 4 colegas que fazem parte da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, que é a organizadora da Semana do Coração aqui em São Paulo. E por todo o Brasil nós estamos tendo a Semana do Coração, organizada pelo FUNCOR, que é um departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Estarão conosco hoje a enfermeira Keiko Asakura, o Dr. Marcelo Bertolami, Dr. Cláudio Batista e Marisa Moraes, fisioterapeuta. São todos da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, dos seus departamentos. E vamos discutir o que vai ser feito na Semana do Coração, onde nós podemos encontrar os vários postos que estão sendo utilizados na Semana do Coração. Vamos iniciar a primeira coisa conversando com a enfermeira Keiko Asakura, né? Sim. Keiko, qual é o objetivo da enfermagem na Semana do Coração? O principal objetivo é a verificação da pressão arterial da população para que a gente possa esclarecer a respeito da sua pressão. E essa verificação, como é que ela é feita? Como é que organizou o seu trabalho na Semana do Coração? Os participantes da Semana do Coração são todas as enfermeiras, são enfermeiras formadas e geralmente nós recrutamos enfermeiras que trabalham em hospital de cardiologia, de tal forma que fique fácil para elas darem alguma orientação e além da confirmação exata da pressão arterial das pessoas que procuram os postos durante a Semana do Coração. Vocês fizeram algum tipo de treinamento para poder participar da Semana do Coração? Existe questionário? O que está assim, preparado para as pessoas quando ela procurar o posto de enfermagem da Semana do Coração? Certo. Para que a gente possa organizar e a coisa fique mais ou menos assim detalhada, então as informações que nós recolhemos das pessoas que procuram, além de saber o nome, para ficar mais fácil para conversar com as pessoas, a idade, o peso, o sexo, a cor, se a pessoa sabe se é portador de alguma doença ou não, e se faz algum tipo de tratamento ou dieta, e após a verificação dessas informações, a gente verifica a pressão arterial e informamos para a pessoa. Caso ela tenha alguma pressão elevada no momento, nós damos orientações para que procure um médico que vai estar sempre com a gente também durante a semana. Sim. Vai ter um médico que vai ser o responsável médico daquela área e tem os coordenadores que são o Dr. Cláudio Batista, o Dr. Marcelo Bertolami, também vão estar na retaguarda de qualquer eventual. Aproveitar... Desculpe, sobre o problema da medida de pressão arterial feita por pessoas não habilitadas. Nós sabemos que nas feiras livres, nas ruas, por aí existe um monte de gente que anda medindo pressão. Queria que você comentasse sobre isso e qual é o risco que a população passa quando ela vai procurar esse tipo de gente que não tem nada a ver com a enfermagem que está trabalhando no serviço da Semana do Coração. Como nós fazemos parte de uma sociedade séria, então a gente procura fazer de tal forma que também durante a semana todinha o assunto se torne também bastante sério por parte de quem participa. Então nós recrutamos sempre enfermeiras formadas e que façam a verificação com a utilização de um aparelho novo sempre. E isso aí, quando você tem dúvida, você repete. Assim, se eventualmente alguma das enfermeiras que estão participando, elas constatam que o indivíduo que está sentado tem uma pressão bastante elevada, nós pedimos para que uma outra pessoa verifique para saber exatamente se aquela pressão elevada de fato está alta. Bom, então agora vamos perguntar para os doutores aqui sobre a hipertensão, a pressão elevada. Dr. Cláudio e Dr. Marcelo. Dr. Cláudio, o que é hipertensão arterial para o público entender exatamente? Mais uma vez vamos repetir o que seja hipertensão arterial.
Na realidade, o que nós chamamos de hipertensão arterial, o público leigo é comum a expressão pressão alta. É o que mais a gente habitualmente ouve como expressão leiga. E é exatamente a expressão da realidade, é uma aferição da medida da pressão arterial, onde nós temos então a tomada feita da pressão arterial máxima, que nós chamamos cientificamente de sistólica, e a pressão arterial mínima, que nós chamamos de pressão arterial diastólica. Então são duas medidas de pressão arterial que normalmente o leigo, aquele que vai fazer a sua aferição, deve indagar. Porque é muito comum, isto a gente nos nossos ambulatórios, nos nossos consultórios, a gente verifica que o indivíduo muitas vezes fornece um valor, minha pressão estava 15 por tanto, ele não sabe o tanto. Normalmente ele fica mais ligado ou mais aferido à pressão arterial dita sistólica. Então a pressão arterial deve ser sempre indagada sobre os dois níveis. Quando fizer a aferição com o seu médico, como enfatizou a enfermeira, no sentido de fazer uma medida correta, adequada da sua pressão arterial, indagar sobre a pressão máxima e a pressão mínima, para que depois a gente possa classificar, possa tratar de uma maneira mais adequada. Marcelo, você quer acrescentar alguma coisa sobre hipertensão arterial? A incidência na população é muito frequente? A incidência na população chega, às vezes, até 40% das pessoas. O grande problema que a hipertensão arterial traz é que, na imensa maioria das vezes, ao contrário do que as pessoas imaginam, a hipertensão arterial não produz sintomas. Então, o indivíduo pode estar se sentindo perfeitamente bem, desempenhando bem suas funções todas, quando ele só vai saber que a pressão está alta se ela for medida adequadamente. E aí, se essa pressão não for tratada convenientemente, apesar de ele não sentir nada, ele corre o risco das complicações. E as complicações são enormes, são várias. Para o cérebro, ele pode sofrer um derrame, é o acidente vascular cerebral. Ele pode sofrer por lado do coração, o problema do músculo do coração se tornar fraco, a insuficiência cardíaca. Ele pode ter outro problema cardíaco, que é o infarto, problema nos rins, e assim em vários órgãos do nosso corpo o indivíduo pode sofrer. Então é muito importante que cada um de nós meça a sua pressão, conheça o seu valor da pressão. E está aí uma oportunidade a semana que vem, os senhores vão ter a oportunidade de medir nos postos da Semana do Coração. Na semana que não, nessa semana que nós estamos fazendo agora, a Semana do Coração. Semana do Coração. Na verdade, esses postos nós vamos depois divulgar os lugares que estão sendo feitos, essas aferições, o que existe de completo lá. Queria aproveitar para perguntar para a nossa fisioterapeuta, existe alguma contraindicação do ponto de vista de hipertensão arterial em se fazer exercício físico? Assim, o exercício tem que ser sempre bem dosado, né? Então já foi comprovado, existem trabalhos científicos que comprovam a eficácia da atividade física em termos de controle da hipertensão arterial a longo prazo, a médio e a longo prazo. Mas esse exercício tem sempre que ser um exercício controlado, exercício bem quantificado. Não adianta o indivíduo sedentário de repente sair por aí achando que pode correr 4, 5 km por dia ou praticar atividades com peso, sem estar realmente dosando o quanto que o organismo dele é capaz de aceitar essa atividade física. Então existem programas específicos que vai estar orientando para o indivíduo leigo, né, com orientação médica, a partir do momento que o médico libere para a atividade física, programas para controle da hipertensão arterial. E justamente isso que a gente pretende estar orientando aqui na Semana do Coração, é uma maneira que o indivíduo possa desenvolver uma atividade física bem coordenada, bem quantificada, para que atividade física não se torne prejudicial à saúde. Eu queria já agora aproveitar nesse fim do bloco, nós vamos divulgar alguns lugares que estão sendo postos de medidas de pressão. Pelo interior de São Paulo, nós temos Araçatuba, na Praça Rui Barbosa. Em Araraquara, o posto é no Senac. Em Araras, na Praça Barão de Araras e na Praça Central. Em Franca, na Praça Nossa Senhora da Conceição. Em Jundiaí, nós tivemos grande apoio da Prefeitura, estamos tendo,
vão ser todas as unidades de postos de saúde da Prefeitura. Em Piracicaba, no Shopping Piracicaba, em São José dos Campos, em 3 lugares está ocorrendo a Semana do Coração, em Sesc, Senac e Unidade Básica de Saúde. E aqui em Santos, no Shopping Miramar. Além do que, aqui em São Paulo, nós temos no Parque de Ibirapuera, no Conjunto Nacional, nós temos no Shopping Jardim Sul, no Shopping Center Norte e nesses lugares que vão ter várias pessoas abalizadas, que são as enfermeiras que vão fazer as medidas de pressão. No Parque Ibirapuera, nós teremos, além da fisioterapia, que vai dar orientação sobre atividade física, nós temos também dentistas, temos nutricionistas, testes de estresse pelo computador, então várias coisas vão ser orientadas, vão ser feitas gratuitamente para a população. Agora nós encerramos esse nosso primeiro bloco e voltamos já com o nosso juntamento. Pessoal, esse domingo aqui eu tenho uma pessoa muito especial. Eu vou deixar ela só falar um pouquinho, não vou mostrar quem é, porque eu quero que domingo vocês vejam a televisão para ver quem veio visitar a gente aqui no Tá Na Mesa. Fala um pouquinho para nós, para saber o que você sente no Tá Na Mesa. Bem, realmente é um prazer muito grande poder estar com você, meu grande Alan, no Tá Na Mesa. Estarei com todos vocês nesse domingo. Olha aí. No Tá Na Mesa, Alan, com muitas emoções. Olha quem é que nós vamos receber aqui, eu e o Gloops. Pessoal, o Tá Na Mesa é domingo, não percam. Essa cidade mais que ontem respira o clima da qualidade. Com segurança se faz o futuro e com saúde a realidade de um povo com braços fortes que vai mostrando que é preciso acreditar no trabalho, na educação. Pelo nosso amanhã vamos juntos lutar. É da alma que vem o canto e é o povo quem canta com um sorriso no rosto, com os sonhos de uma criança. A gente faz uma cidade cheia de esperança. É da alma que vem o canto e é o povo quem canta com um sorriso no rosto, com os sonhos de uma criança. A gente faz uma cidade cheia de esperança. 168 anos. Parabéns, Araraquara. Total qualidade de vida. Saúde é coisa séria e o SIM está perto de você para cuidar da sua saúde e de toda a sua família. O SIM Assistência Médica tem uma equipe de profissionais competentes e dedicados e você não paga mais por isso. O SIM tem o melhor atendimento, hospital próprio e uma grande rede credenciada, planos familiar e convênio empresa, sempre dentro do seu orçamento. Conheça o SIM Assistência Médica. Ligue já, 524-4163. Chegou ao Brasil a hidrolavadora Fasa, sucesso na Europa e Estados Unidos. Com a hidrolavadora Fasa, não vai existir mais aquele torta. Através da alta pressão que a hidrolavadora Fasa proporciona, você vai poder lavar facilmente carros, motos, calçadas, fachadas e muito mais. Adquira hoje mesmo a hidrolavadora Fasa sem sair do conforto de sua casa. Você compra por telefone. Ligue já, 011-542-6788 ou 542-7895. O preço? Apenas R$ 299. Não perca tempo, ligue agora, 011-542-6788 ou 542-7895. E receba em sua casa. A hidrolavadora Fasa é a única do mercado que possui manômetro, aparelho que indica com alta precisão a pressão que está sendo utilizada. Possui ainda bico de regulagem do jato d'água, injetor de shampoos ou detergentes e funciona em 110 e 220 volts. Faça já o seu pedido. Hidrolavadora de alta pressão Fasa. Terror na estrada. A morte tem várias faces. Uma delas está sobre 2 rodas. Até que ponto o ser humano pode ser levado a conhecer o pavor? Se sobreviverem, eles nunca mais serão os mesmos. Terror na estrada. Nosso cinema. Neste sábado, 9h30 da noite. Nosso cinema. Oferecimento. Videovitrine. As melhores dicas para a sua economia.
voltamos com o nosso Junta Médica pela sua rede Mulher de Televisão, comentando sobre a Semana do Coração que está em andamento e que nós vamos mostrando o que está sendo feito e o que vai ser feito. Dr. Cláudio Batista, queria complementar alguma coisa sobre hipertensão? Nós gostaríamos de alertar a população para os chamados valores normais, as cifras tensionais normais. Nós temos achado a pressão arterial em torno de 14 como a máxima e a mínima em torno de 8,5 até 9. Então é o que nós comentamos no início do bloco, entre a pressão arterial máxima e a pressão arterial mínima. São esses sempre dois valores que nós deveremos informar ao aferir a pressão arterial. Cláudio, a criança e o idoso têm os mesmos valores? No idoso pode haver uma tendência da pressão máxima, isto é, a sistólica, adquirir valores acima de 14, 15 milímetros de mercúrio. Pode ocorrer isto e a própria idade já é um fator de predisposição para que haja este aumento, por endurecimento das artérias. Quer complementar alguma coisa? Está tudo certo. E em relação à criança, é importante alertar sobre o tamanho do movimento dele, Exato. Inclusive, é muito importante a aferição na pressão arterial, porque mesmo os nossos colegas não têm o hábito em consultório de aferir a pressão arterial em crianças. E nós chamamos a atenção que hoje a prevenção já se faz para vários fatores de risco desde a infância. Então, na criança também os valores da pressão arterial devem ser devidamente aferidos e esses valores eles são menores, obedecendo um critério de idade, de altura, e há então um protocolo a ser seguido para os valores normais da pressão arterial na criança. Agora vamos entrar, nós vamos comentar alguns assuntos dos fatores de risco, outros vão ser comentados no próximo programa, na próxima semana. Mas nessa semana nós vamos falar agora sobre o sedentarismo, quer dizer, a vida do indivíduo quietinho, que não anda, que anda de carro, pega o elevador, vai para o escritório, fica sentado, não levanta para falar com os colegas, já aproveita e pega o interfone para falar com os colegas, essa coisa toda. Sedentarismo, eu queria começar com a nossa fisioterapeuta, sobre sedentarismo. O que você tem para me dizer sobre o sedentarismo, sobre a vida sedentária, a falta de atividade física? A falta de atividade física realmente acho que é um dos maiores problemas da população atualmente, porque justamente essa falta de tempo, de disponibilidade para se praticar um exercício. Existe também muita disposição, algum dia resolve que vai praticar atividade física e sai para andar uma vez por semana numa rua movimentada, com trânsito caótico, começa numa velocidade maior e depois vai diminuindo a velocidade. Então, o que a gente tem orientado para a população, quanto à importância de se evitar o sedentarismo, mas também de se manter uma atividade física ritmada. Então, a intensidade do exercício deve ser constante, com aumento gradativo, um aumento gradual, de preferência acima de uma certa faixa etária, que a gente calcula acima de 30, 35 anos, já com acompanhamento médico, passando sempre por uma avaliação prévia com o cardiologista, né? E o que a gente vai orientar é justamente para que se tenha uma atividade ritmada, porque a gente sabe que o exercício físico ele vai melhorar a potência muscular do organismo em geral. Com isso ele vai melhorar também, consequentemente, vai diminuir a sobrecarga em termos da musculatura do coração, vai diminuir a pressão arterial, mas isso tudo tem que ser bem dosado, bem quantificado. O que vocês da fisioterapia, no posto de Ibirapuera, onde vocês vão estar com esteira e tudo, o que vai ser feito de orientação? Qual é? Sobre postura, alguma coisa assim? O que vocês vão fazer? Sim, porque o exercício físico, quando mal dosado, quando mal executado, ele pode trazer muito mais malefícios do que benefícios, né? Então, problemas de postura, a gente vai orientar uma caminhada com uma postura adequada, para manter a caixa torácica livre. Mas o que é uma postura adequada? Aproveitar uma posição ereta, né? O mais relaxado possível, com sincronismo do movimento dos braços e das pernas, uma respiração lenta e ritmada junto com a atividade física. Então é normal, se o indivíduo está caminhando mais lento, a respiração dele é mais lenta. Se ele acelera o ritmo da atividade, a respiração vai acelerar. Então é assim, a gente no dia a dia não se preocupa com a respiração.
Então, durante o exercício, também a respiração vai seguindo a atividade física, não se concentrar tanto na respiração, porque muitas vezes a pessoa desincroniza a respiração com a atividade física. Aliás, uma coisa gostosíssima com quem costuma andar nos parques é conversar. Isso. É uma delícia, conversar, andando e conversando, ou correndo e conversando. Então é uma conversa meio... E o organismo se adapta, e o que né? que você acha sobre a conversar durante a atividade de corrida? Não pode dar um bate-papo acelerado, mas acho que assim, o próprio organismo da gente vai estar dizendo quanto a gente consegue fazer. Então, assim, uma conversa... Atrapalha conversar demais? Não, muito não, não atrapalha, acho que fica uma coisa mais relaxada. Existe um estigma que se diz que tem que respirar fundo e soltar o ar em 2 vezes. Isso é uma coisa que não é o ideal para uma atividade física, porque o próprio organismo, se a gente acelera uma sobrecarga muscular, o organismo precisa de mais sangue e precisa de mais oxigênio. Então a respiração vai acelerando gradativamente. E a gente precisa manter uma postura ereta para que os pulmões tenham capacidade de se expandir adequadamente. Doutor Marcelo Bertolami, do ponto de vista médico, quais as recomendações e quais as vantagens da atividade física em relação ao sedentarismo, que é a falta de atividade física? Bem, primeira providência, a pessoa deve ser avaliada, isso se recomenda no indivíduo que já tenha 30, 35 anos de idade, ele deve fazer uma avaliação se ele pode realizar o exercício e quantificar esse exercício, quanto deve ser realizado. Em geral, isso é feito com a consulta médica e com a prescrição se poderá ou não realizar o exercício. Em geral, se realiza também um teste ergométrico, um teste de capacidade física também. Bem, o exercício físico tem inúmeras funções sobre o organismo. Ele é capaz de melhorar o condicionamento do indivíduo, a pessoa vai se sentir melhor. Não se sabe exatamente se é isso mesmo que faz com que o indivíduo venha a ter menos doença. Porque o exercício físico regular também modifica muitas outras coisas do organismo. Então, melhora a glicose sanguínea. Então, os indivíduos diabéticos, em geral, têm um melhor controle do diabetes quando fazem exercício regular. Ele pode melhorar as gorduras sanguíneas, o colesterol sanguíneo, o triglicéride sanguíneo. Ele pode melhorar a pressão arterial, então os indivíduos hipertensos se controlam melhor quando fazem atividade física. Ele pode diminuir o peso, então melhora para os obesos. E assim, várias atividades do exercício regular. Isso é muito importante e nós incentivamos de sobremaneira a atividade física regular. Doutor Cláudio, existe mais alguma coisa sobre a melhora da qualidade de vida, outros elementos que possam melhorar? Você trabalha inclusive com atletas no Centro Olímpico. Qual é a tua opinião sobre a atividade física e sedentarismo? O que o Marcelo colocou é de extrema importância, todos esses efeitos, e nós podemos então acrescentar isso, que uma atividade física regularmente iniciada, mesmo no adolescente, no indivíduo mais jovem, isto já faz parte até de um trabalho educacional desta pessoa, que futuramente será adepta de uma atividade física regular, e nós temos essa imagem muito viva, porque nós trabalhamos com atletas em níveis competitivos, em que praticamente essas avaliações são feitas de uma maneira até mais criteriosa do que uma população em geral, e isto tem nos dado a nítida impressão de que o jovem, e agora puxando até para a idade mais do adolescente, ele passa a ser um jovem mais feliz, ele passa a ser um jovem com uma capacidade até de desenvolvimento da sua atividade, quer seja no estudo, ou se já estude em uma atividade profissional. A gente sente perfeitamente que esse jovem está mais engajado, e a atividade física, sem dúvida nenhuma, é um apoio nesse sentido. Queria perguntar para as nossas mulheres do programa, Marisa e a Keiko, idosos e mulheres, a atividade física, o que vocês acham? Olha, eu acho que as mulheres, a gente não sente muita diferença na quantidade de mulheres, na quantidade de homens executando atividade física, mas eu acho que é importantíssimo da mesma forma. O que a gente sente atualmente é um aumento do número de idosos procurando atividade física. Eu acho que isso, além de ter um efeito fisiológico, que já está sendo comprovado, dos benefícios do exercício, como foi discutido aqui, tem também o aumento também da qualidade de vida do idoso, né?
diminuição do estresse, o indivíduo se sente mais capaz, se sente mais potente para executar suas atividades do dia a dia, e tem um ganho de massa muscular também, que é muito importante, tem diminuição das limitações osteoarticulares, musculares também, osteoporose, pela própria irrigação sanguínea, pela própria aumento da atividade física. E atualmente a gente tem um grupo cada vez maior de idosos trabalhando, né? Idosos hipertensos, idosos cardiopatas, trabalhando com atividade física. Eu gostaria de completar. Eu acho que a criança, o jovem, ele tem que ser incentivado. E as pessoas de mais idade, no caso as idosas, né, tem que ser assim, orientadas, como já foi colocado aqui, depois de uma determinada idade, né, de fazer o controle, e também estimuladas para que façam exercícios. Muito bem, vamos voltando agora para os nossos comerciais e depois em seguida o nosso juntamento. Vídeo e Companhia. As melhores sugestões para você curtir em casa. Vídeo e Companhia, com Roger de Vila. Domingo, às 5 da tarde. Rede Mulher. As empresas administradas com seriedade anunciam na Rádio CBN Morada jornalismo inteligente. Lojas Americanas, Casas Bahia, Maquipe. Quem precisa ouvir você, ouve CBN Morada, a rádio que toca notícia. Vem tocar. Aprenda a tocar teclado ou órgão eletrônico pelo método ultramoderno Yamaha. Nada de aulas teóricas ou horas sacrificantes de estudo. Com músicas atuais e professores especializados, rapidamente você estará tocando suas canções preferidas. Caso prefira, conheça nossos outros cursos: violão, guitarra, contrabaixo, cavaquinho e saxofone. Aproveite a promoção para o semestre. Teclado, mensalidade a partir de R$36. Violão, a partir de R$29. Guitarra, mensalidade a partir de R$30. Ligue ou venha nos visitar. Opus Music Mania, no Tropical Shopping, fone 227255. Em São Paulo, 5429471. Opus Music Mania. Opus Music Mania. Carro importado, casa nova na viagem, um sonho pra você realizar. Agora está mais perto, está dentro do caderno mais completo, só você procurar. Caderno São Paulo, tem móvel, tem turismo e automóvel que você quer comprar. Novo Caderno São Paulo, todo sábado, grátis. Caderno São Paulo, tem móvel, tem turismo e automóvel que você vai encontrar. 5.000 quilômetros. Caderno São Paulo. Chegou ao Brasil a hidrolavadora Fasa, sucesso na Europa e Estados Unidos. Com a hidrolavadora Fasa, não vai existir mais aquele pinguinho d'água. Através da alta pressão que a hidrolavadora Fasa proporciona, você vai poder lavar facilmente carros, motos, calçadas, fachadas e muito mais. Adquira hoje mesmo a hidrolavadora Fasa sem sair do conforto de sua casa. Você compra por telefone. Ligue já, 011-542-6788 ou 542-7895. O preço? Apenas R$299. Não perca tempo, ligue agora, 011-542-6788 ou 542-7895. E receba em sua casa. A hidrolavadora Fasa é a única do mercado que possui manômetro, aparelho que indica com alta precisão a pressão que está sendo utilizada. Possui ainda bico de regulagem do jato d'água, injetor de shampoos ou detergentes e funciona em 110 e 220 volts. Faça já o seu pedido. Hidrolavadora de alta pressão Fasa. Não perca, neste domingo, Terra Querida mostra um pouco da história de Jaú, interior do estado de São Paulo, com a participação de Milton e Marcos, e Rosa e Rosinha. Terra Querida, oferecimento Auto Tinta Jaú, completo material para polimento, tintas automotivas e imobiliárias, com equipamento computadorizado. Você tem 1.200 cores à sua escolha. Auto Tinta Jaú, 20 anos de qualidade e competência, colorindo Jaú e região. E Supermercado Furlanete, 30 anos de tradição, trabalhando e crescendo com Jaú. Quer neste mês de aniversário da cidade cumprimentar toda a população. Parabéns, Jaú. Rede Mulher. Voltamos com o nosso Junta Médica, professora Rede Mulher de Televisão, e o assunto Semana do Coração, a correção dos fatores de risco ou dos maus hábitos que levam às doenças cardíacas. Dr. Marcelo Bertolami, você queria acrescentar alguma coisa ainda sobre o sedentarismo e a atividade física?
Bem, quando eu relacionei os benefícios que a atividade física regular pode proporcionar ao indivíduo, um dos aspectos, eu esqueci no momento, mas é muito importante que o indivíduo que faz atividade física regular, isso produz uma melhora da tensão emocional, do estresse. Ele vai se sentir mais relaxado quando ele está engajado nessa atividade. Um dos problemas grandes que nós temos com os nossos pacientes é o fumo, o vício de fumar. Inclusive, a atividade física nesses indivíduos ajuda o indivíduo a diminuir o cigarro, eventualmente até parar. Ele vai sentir necessidade de diminuir de fumar, porque para poder melhorar a sua capacidade pulmonar. Então, mais um benefício. A atividade física em geral sempre faz bem. E alguém quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso? Vamos falar agora sobre obesidade. A obesidade é um fator de risco, doutor Marcelo? Bom, isso ainda é um questionamento que a medicina ainda não respondeu adequadamente. Existem vários estudos, alguns realmente relacionam os obesos, têm mais doença cardiovascular, têm mais chance de ter infarto ou as doenças das coronárias. Só que parece que não são todos os tipos de obeso. Então, sugere-se, os dados sugerem que existe um tipo particular de obesidade, é o que nós conhecemos como obesidade do tipo masculino ou obesidade abdominal, em que existe um grande acúmulo de gordura nas vísceras, em volta dos órgãos abdominais. E esse tipo de gordura parece ser o que mais predispõe ao problema da doença das coronárias. Então, o indivíduo obeso, aquele tipo de obesidade tipo feminino, ou obeso inteiro, obeso, ele talvez não seja tão afetado pelo infarto, apesar de ter outros problemas. Ele em geral é mais diabético, ele pode ter pressão mais alta, mas diretamente parece que a obesidade abdominal é a mais perigosa. Agora, o que fazer para esse obeso? Então, esses indivíduos, se sabem que eles têm um problema metabólico muito importante. Em geral, eles têm uma tendência ao diabetes, eles têm uma sensibilidade à insulina diminuída, eles têm mais tendência à hipertensão arterial, às alterações do colesterol, dos triglicérides. E, em geral, eles têm um triglicéride alto, um colesterol alto, com o HDL, aquele colesterol bom, baixo. Então, eles têm menos proteção. E o que produz melhora para esse tipo de indivíduo é justamente a atividade física. É a maneira de, se eles estiverem com uma condição circulatória que permita, eles devem fazer atividade física regular. Agora, existe aquele obeso que a gente chega nele e mede a pressão normal, não tem gordura no sangue, não tem, só é obeso. Esse você considera ele como um indivíduo com um potencial de risco para ter doenças cardíacas? Pois é, então esse obeso que é o obeso feliz, o obeso sem doença, ainda não se tem uma resposta muito definitiva. Apesar de se saber que esses indivíduos têm mais propensão a algumas doenças, como diabetes, como a pressão alta. Mas parece que diretamente na produção da doença do coração não seria bem assim. A obesidade abdominal é mais perigosa. Dr. Cláudio Batista, quer acrescentar alguma coisa sobre a obesidade como fator de risco? Praticamente o Dr. Marcelo abrangeu assim de uma maneira muito didática e a informação a respeito da obesidade. O que nós gostaríamos de acrescentar é que na área da própria atividade física, nós encontramos uma maior dificuldade no manuseio dos obesos. E vai aqui uma recomendação, o porquê dessa dificuldade. A obesidade, ela deve ser encarada, para quem a tem, como um aspecto natural da vida, como um aspecto que não veio para lhe atrapalhar. E isto deve ser encarado no momento da realização de uma atividade física sem nenhum constrangimento. E a gente tem o hábito de informatizar, de formar opinião nesse sentido, para que as pessoas obesas realizem atividade física sem constrangimento. Ela não precisa ficar preocupada que estão olhando para ela de uma forma diferente ou não. Não levem por este lado, porque automaticamente vocês estarão tirando de vocês mesmos um potencial importante que é a atividade física. Então, aproveitar a nossa fisioterapeuta, Marisa Moraes, o que você acha sobre a obesidade do ponto de vista da atividade física? Você também concorda com essa opinião que vamos para frente, vamos botar o nosso training ou
o moletom ou como é que é? Calça bailarina, é isso? Calça bailarina e sai? Não, mas é claro, e o doutor Cláudio falou mesmo, o obeso tem que encarar a atividade física como um exercício, como uma atividade física, não como um desfile de modas que ocorre atualmente, né, da roupa mais adequada em academias ou mesmo nos parques. O importante é justamente o problema postural do obeso, associando a atividade física um tipo de calçado mais adequado, um tênis mais adequado, que vai evitar que ele tenha problemas articulares que, pelo próprio peso, são mais frequentes no obeso, né? Uma roupa adequada que mantenha uma boa evaporação, né? Porque geralmente os indivíduos obesos, não sempre, mas tem uma tendência a ter uma transpiração um pouco melhor. E eles gostam às vezes de colocar nylon para poder é pior. Com a ideia de que está perdendo peso, né? E na verdade ele está evitando, está desidratando e está evitando que ocorra aquela troca normal de calor que é necessária, que é vital para uma atividade física bem executada. E também se hidratar, né? Porque naquele intuito de que está perdendo peso, que tem que transpirar bastante para emagrecer, o indivíduo acaba não se hidratando adequadamente durante o exercício, né? Antes da atividade física, ou mesmo durante. Existe um estigma de que se não pode beber água durante a atividade física. Não pode tomar 1 litro de água, né? Mas aos goles de água é indicado, inclusive, para se evitar processos que possam levar a uma desidratação. Então, acho que o exercício para o obeso é excelente. Doutor Marcelo, o cardíaco, aquele que tem pressão alta, que já teve infarto, operado, ou já teve angioplastia, ou tem algum problema, ele pode e deve fazer atividade física de que maneira? Bom, aí depende muito da situação do indivíduo. Isso só o médico, no caso o cardiologista, que deverá julgar. Em geral, os indivíduos se beneficiam da atividade física. São exceções aqueles cardiopatas que chegam a um problema cardíaco tão grave que nós recomendamos o repouso. Mas, em geral, as pessoas se beneficiam. Só que aí é muito importante a individualização. Cada indivíduo deverá fazer o exercício adequado para o seu tipo de problema. Isso vale para a idade, para a obesidade, para o problema cardíaco, para a pressão arterial. Então, em geral, os exercícios que fazem bem para o coração e para o cardiopata em geral, são os exercícios de movimento, aqueles exercícios que envolvem dinâmica. Então, o exercício como andar, nadar é muito bom, exercícios dentro da água são bons, o próprio ciclismo moderado, sempre são exercícios que incluem movimentos de músculos grandes por um tempo mais longo e exercícios lentos ou leves, nada de muita força. Por exemplo, é uma contraindicação para os indivíduos que têm pressão alta levantar peso, fazer o fisiculturismo. Isso pode ser muito perigoso porque proporciona uma elevação dramática de pressão que pode ser muito perigosa. Eu queria até acrescentar sobre o problema da natação também, que lembrar, tomar cuidado com os choques térmicos, ver qual é a temperatura da água, porque se tiver numa temperatura de 30 graus, 35 graus, entrar numa água com 20 graus centígrados pode dar um choque térmico, e aquele indivíduo que tem problemas já, que toma medicação, que tem problema circulatório, pode desencadear eventos não interessantes, pode causar problemas. E a água fria, quanto mais fria é a água, a pulsação cai mais, o indivíduo acaba tendo arritmias e variações da pressão não recomendáveis. Então, se for para usar natação, 27 graus centígrados é o ideal dessa água. Você queria acrescentar alguma coisa sobre o cardíaco e atividade física? Porque a Marisa trabalha com os cardiopatas após o infarto. Antigamente eles mandavam ficar em repouso absoluto. Hoje, nos hospitais, se manda fazer já algum tipo de exercício, né? Já nós temos um programa onde nós estamos trabalhando dentro do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, onde nós trabalhamos com o indivíduo infartado já no primeiro dia pós-infarto. É claro que esse indivíduo, desde que ele tenha liberação médica, né, que em geral 70% a 80% dos indivíduos infartados dentro da unidade coronariana do Instituto Dante Pazzanese são submetidos ao início do programa de atividade física. São exercícios controlados, com supervisão, o paciente vai estar com aquele monitor cardíaco e a gente vai fazendo exercícios gradativos, com evolução gradativa, justamente com o intuito de evitar o repouso prolongado. Porque antigamente se pensava que o indivíduo infartado deveria ficar em repouso, então ele ficava 1, 2, 3 semanas, dependendo do caso, meses em repouso.
Hoje, nós iniciamos o mais rápido possível em geral o primeiro pós-operatório e muitas vezes o indivíduo sai do hospital no 7º pós-operatório já caminhando no corredor, subindo escada, descendo escada, né? E retorna depois da alta. Existem programas de reabilitação imediatamente após a alta hospitalar. E a gente tem visto uma melhora importante da condição física do indivíduo sem repercussão não desejada em termos de manifestação clínica, né? Os próprios cardiologistas têm estimulado muito esse trabalho. Isso é feito hoje praticamente em todos os hospitais de ponta aqui em São Paulo e no Brasil inteiro. Graças a Deus já mudou aquela perspectiva. Antigamente você ficava realmente, como ela disse, meses de repouso em casa, etc. Hoje começa a trabalhar fisicamente com mão, braço, logo no começo, nos primeiros dias. Então nós encerramos esse bloco e voltamos já com o nosso Junta Médica. Sujeira comigo. Primeiro faço uma sujada muscular. Aí... Eu, no fundo, a maior sensação para... serve como redução. Versões de ovo e ketchup. Essa ninguém viu. O novo Minerva natural. Primeiro, limpeza reforçada. Eliminando... E um toque de amaciante. Ah, Fátima, 3 não vai. Novo Minerva 3. 3 pelo preço de 1. Quem entende de limpeza, usa. Vai dar um trabalhinho sujar tudo de novo. Os filhos crescem. O bom mesmo é crescer junto com eles. Viver esses momentos. Ninho Crescimento. Uma força para quem está crescendo. O que eu gosto no Via Ápia, além da gentileza e da sofisticação e deste clima de simpatia e otimismo, aqui encontro os profissionais mais atualizados, os produtos mais adequados e tenho a certeza de sair mais elegante do que entrei. E na hora de pagar, percebo que toda essa maravilha não faz nenhum combo no meu orçamento. Experimente você também. Via Ápia, Jesuíno Marcel, esquina com Zacarias de Góes, 530-1927. Essa cidade mais que ontem respira o clima da qualidade. Com segurança se faz o futuro e com saúde a realidade de um povo com braços fortes que vai mostrando que é preciso acreditar no trabalho, na educação. Pelo nosso amanhã vamos juntos lutar. É da alma que vem no canto e é o povo quem canta com um sorriso no rosto, com os sonhos de uma criança. A gente faz uma cidade cheia de esperança. É da alma que vem no canto e é o povo quem canta com um sorriso no rosto, com os sonhos de uma criança. A gente faz uma cidade cheia de esperança. 178 anos. Parabéns, Araraquara. Total qualidade de vida. Todos os dias você tem uma palavra amiga em sua casa. As passagens bíblicas, os ensinamentos de Jesus. Canção Nova, de segunda a sábado, 8h30 da manhã. E aos domingos, 9h30 da manhã. Rede Mulher. Voltamos com o nosso Junta Médica pela sua Rede Mulher de televisão, discutindo hoje a Semana do Coração, ou como evitar as doenças cardíacas, corrigindo os maus hábitos. Eu queria perguntar para o Dr. Marcelo Bertolami, que é diretor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, a SOCESP, para relembrar os fatores de risco das doenças cardíacas. Quais são? Então, essas doenças cardíacas, a principal delas, a que mais nos preocupa, é a aterosclerose, é a doença que é capaz de obstruir as artérias coronárias, são as artérias que levam sangue para o coração e produzir uma série enorme de danos. O que se sabe é que existem algumas características das pessoas, algumas coisas que as pessoas fazem e que predispõem a essa doença. Então, os mais importantes fatores de risco que nós conhecemos melhor são o tabagismo, o vício do fumo, o aumento do colesterol sanguíneo ou das outras gorduras do sangue, a hipertensão arterial, que nós já conversamos, o diabetes,
a inatividade física, o sedentarismo, a obesidade, particularmente a obesidade do abdominal, a menopausa na mulher, depois que ela já passa entra na idade da menopausa, ela passa a ter maior risco. O estresse emocional, a tensão, o nosso dia a dia agitado também é capaz de produzir a doença. Então, o grande problema que nós enfrentamos é que as pessoas cada vez têm apresentado um maior conglomerado de fatores de risco. Então, outros fatores ainda, como a hereditariedade, existem famílias em que a doença está ali e nós não conseguimos detectar nenhuma outra causa a não ser aquela família com problema. O sexo masculino é geralmente mais predisposto do que a mulher, até a menopausa da mulher, e a idade. À medida que a idade vai avançando, os problemas também vão aumentando. Só que o problema seria a junção desses fatores, o que é extremamente comum. As pessoas fumam, têm alimentação errada, então o colesterol é alto, elas comem muito sal, têm pressão alta, não fazem atividade física, são gordas, têm propensão ao diabetes, então isso vai acumulando e vai levando a uma potencialização dos fatores, o que é um grande problema. Os assuntos que faltarem, que estão sendo discutidos hoje, nós vamos continuar na próxima semana, que vai ser o tabagismo, o colesterol, o estresse. Hoje eu queria agora aproveitar para conversar sobre a menopausa. A menopausa como fator de risco, como causa de... Por que a mulher na menopausa tem mais risco que ela tinha antes da menopausa ou antes de 50 anos de idade? Dr. Cláudio quer começar, depois vocês todos podem discutir o assunto. A menopausa, como já é do conhecimento, e a mulher, a própria natureza da mulher, há uma queda da produção hormonal, principalmente a produção do estrógeno, hormônio este que sabidamente tem algumas características protetoras contra muitos daqueles fatores de risco que foi citado pelo Dr. Marcelo. Então a diminuição dessa atividade, dessa produção de estrógeno, pode predispor a mulher então na menopausa a apresentar maiores problemas, maiores complicações e incidências nas doenças cardiovasculares, as doenças chamadas isquêmicas, que são as doenças que comprometem o coração, basicamente, as doenças cerebrais, como o derrame, o acidente vascular cerebral, predispor à hipertensão. Então hoje há um questionamento, e isto é objeto ainda de uma certa discussão na área médica, no sentido da complementação hormonal através do estrógeno, como ser dado esse estrógeno, se isoladamente ou com alguma coisa em termos de progesterona, que é um outro hormônio, que nós não vamos aqui entrar num aprofundamento nesse tipo de discussão. O importante é que a mulher menopausada, isto é, que ela passa a apresentar aqueles sinais clássicos da menopausa, com o acompanhamento do seu ginecologista, com o acompanhamento do seu clínico, do seu cardiologista, haja uma complementação de avaliação clínica, para que através de uma correção ou de uma reposição hormonal adequada para cada tipo de mulher, de acordo com a sua entidade clínica que ela apresente, nós podemos então contribuir para que a menopausa não traga esses efeitos maléficos que nós agora aqui comentamos. Marcelo, foi muito bem colocado pelo Dr. Cláudio, e o que é importante é que o problema da tolerância, tem algumas mulheres ou muitas mulheres que toleram mal. Então, a nossa recomendação, o hormônio, a reposição hormonal. Então, existem várias maneiras, e isso é importante que a mulher converse com o ginecologista, que é a pessoa indicada para receitar o hormônio. Ele conhece e ele é capaz de orientar todas as contraindicações, ou endocrinologista, mas o fato é que elas devem insistir, porque existem vários tipos de maneiras de fazer essa reposição. Então, se não é por pílula, por comprimido, pode ser através da pele, aqueles adesivos que se colocam. Então, o importante é insistir nisso, não desistir na primeira tentativa, porque os benefícios podem ser grandes, como já foi colocado. Então, melhorar a pressão arterial, melhorar colesterol, melhorar até problemas de osteoporose, é uma das maneiras de se tratar isso. Em relação agora à hereditariedade, existe muita importância na hereditariedade. Eu queria que você comentasse sobre isso, como na correção das doenças cardíacas, a hereditariedade, a sua importância. Não,
existem famílias em que a doença é um estigma, a doença cardíaca é um estigma. As pessoas vão chegando a uma determinada idade e vão sofrendo um problema cardíaco. Por que acontece isso? Nós temos entendimento em talvez algumas doenças. Então, por exemplo, existe uma doença em que o colesterol é alto na família toda. E a explicação é essa: a família tem infarto porque tem colesterol alto, passa de pai para filho. Mas existem algumas situações em que nós não conseguimos identificar o fator de risco. Não é o colesterol, não é a pressão arterial alta, não é a obesidade, não é o diabetes. Então, ainda a medicina está por descobrir o que está levando a isso, mas é muito importante sempre pensar nisso e procurar fazer a prevenção mais forte ainda nesses indivíduos que têm essa propensão familiar. Você recomendaria o que exatamente, por exemplo, para os filhos de pais que têm doença cardíaca? Então, conhecer pressão arterial, fazer um exame clínico, pelo menos. Mesmo na pré-adolescência, adolescência? O que se recomenda, por exemplo, uma criança que o pai teve infarto e que sabidamente tem um colesterol alto. Nós podemos dosar o colesterol dessa criança a partir dos 2 anos de idade. É interessante já saber, a partir dos 2 anos, por quê? Porque é a idade que a criança começa a comer de tudo. Então nós vamos começar a prevenção ensinando essa criança a comer. Então conhecer a pressão arterial, orientação importante sobre nunca ficar gorda, praticar atividade física regular, isso deve fazer parte da vida dela, nunca se aproximar do cigarro. Ingestão de sal. A ingestão de sal é importante. Quer dizer, nós tentaríamos atuar sobre todos os fatores de risco que nós podemos modificar, tentando prevenir retirar esse estigma da pessoa. É extremamente interessante isso, porque a vida, praticamente nós estamos aprendendo a todo momento. Antes de nós entrarmos aqui no programa Junta à Médica, para dar um gancho aí no que falou o Dr. Marcelo, nós estávamos nos preparando aí para adentrar aqui o palco, e a pessoa que estava conversando conosco, a menininha dela, o menininho dela, disse que tinha levado ao médico porque ele estava um pouquinho gordo, né? E isso me fez lembrar o meu tempo de criança, que se distribuía presentes, né, para as crianças gordas, né, para as crianças obesas. E como isso mudou, quer dizer, como nós estamos conseguindo trazer um enfoque que a saúde não se complementa ou ela não se caracteriza por isso. Isso aconteceu agora há 15, 20 minutos atrás. Então o fator que nós citamos, hereditariedade, é exatamente aí. Nós começamos já desde de menino, desde o adolescente, a prevenir estes jovens, principalmente, como comentou o Dr. Marcelo, em famílias que já têm predisposição a pessoas que morreram subitamente com idades de 30, 35 anos. Isso é um fator extremamente importante quando se tira a história de um paciente, uma história familiar. E já a partir desta data, ou desta idade, perdão, já orientar essa família para que esse jovem, esse adolescente, futuro idoso de amanhã, já passe a se prevenir contra as doenças, os fatores de risco. Quer complementar alguma coisa? Eu gostaria. Tanto é que uma das perguntas que nós fazemos antes da medição da pressão arterial, nós perguntamos para as pessoas que procuram os postos durante a Semana do Coração se eles são portadores de alguma doença ou se eles têm alguma pessoa na família que seja portadora. É uma forma de a gente alertar com relação ao que está sendo dito aqui, problema da hereditariedade. Muito bem, eu queria agora também aproveitar mais uma vez a Marisa. O diabético pode fazer exercício como o indivíduo também que não é diabético? Ele tem o mesmo nível de exercício ou tem recomendações especiais? Tem o diabético que toma comprimido e outro que toma insulina. Você podia comentar rapidamente? Em geral, a gente tem, dentro do nosso programa de exercício, a gente tenta estar levantando isso. Se o diabético é insulina independente, que a gente diz, né, que toma insulina diariamente. Em geral, o importante é que a atividade física não vá alterar essa rotina dele. Então a gente tenta associar, se ele está tomando insulina, ele toma diariamente insulina, a gente dá um tempo, né, um período de 1 hora, 2 horas depois da injeção da insulina, e ele pode estar fazendo atividade física. Todos esses indivíduos, sabidamente, passam antes pelo cardiologista, passam pelo clínico, eles vão ter liberação do clínico.
inicialmente a gente tentava dividir esse grupo, né? Os diabéticos eram colocados num grupo à parte. Na prática a gente viu que, pelo menos pra gente não está tendo muita dificuldade de se trabalhar com o diabético, porque hoje em dia existe um programa de orientação muito grande. O diabético, em geral, é um indivíduo muito disciplinado, né? Ele conhece muito quando ele sabe que ele tem diabetes, quando ele está em uso de medicação, então ele é um indivíduo disciplinado, um indivíduo que conhece bem o seu corpo, e a gente consegue estar dosando o exercício com a manifestação dele. Então eu acho que até trabalhar com o diabético que sabe que é diabético e se controla com medicamento, é mais fácil. Quer acrescentar alguma coisa, Marcelo, sobre o diabetes como fator de risco? Está bem colocado, e o exercício físico regular ajuda a controlar o diabético. Então, o indivíduo que toma uma determinada dose de insulina, se ele praticar essa atividade regular, em geral a gente consegue diminuir a quantidade de insulina que ele toma. A mesma coisa para o remédio por boca. Então, muitos pacientes se controlam só com a dieta e fazendo exercício, podem até abandonar medicamentos. Isso tem que ser muito bem visto pelo médico, mas é mais um benefício. E o diabetes como fator de risco? Bom, nós sabemos que o problema do diabetes é interessante porque nós temos muitas provas de que os diabéticos têm mais doença. Tanto o diabético juvenil, o diabético insulino dependente, como o diabético mais idoso, o diabético não insulino dependente. O que está para se demonstrar ainda claramente é a prevenção no diabético. Então, provavelmente, só que assim ainda não foi totalmente demonstrado, todas as complicações do diabético podem ser melhoradas quando se faz um controle adequado, só que isso ainda não foi adequadamente mostrado. Eu queria agradecer aos convidados da nossa mesa, o Dr. Cláudio Batista, que é coordenador da Semana do Coração, o Dr. Marcelo Bertolami, que é cardiologista, e a Marisa Moraes, fisioterapeuta e enfermeira Keiko Asakura. Voltamos na próxima semana com o nosso Junta Médica pela sua Rede Mulher de televisão. ZYB 858, Rede Mulher de Televisão. Em São Paulo, canal 42, UHF. Em Bebedouro, canal 36.